Bom dia, meu nome é Rômulo Martins. Eu gostaria de cumprimentá-los por estar fazendo parte dessa banca e cumprimentar a minha orientadora Rosilene Queiroz. O meu tema é a responsabilidade penal do psicopata à luz do atual ordenamento jurídico brasileiro. Eu escolhi esse tema porque a psicopatia é um tipo de transtorno de personalidade que ela é muito comum e pouco se ouve falar nessa temática, correlacionando com o direito penal. Esse transtorno ele é caracterizado pelo desprezo pelas obrigações sociais ou pela falta de empatia pelos outros. Por esse transtorno ainda não há cura, uma vez que os psicopatas eles não se arrependem ou se importam com as consequências de seus atos. O objetivo do TCC ele é analisar qual a responsabilidade penal que deve recair sobre o portador de psicopatia que comete crimes contra a vida dos outros. Aí, nesse sentido, o tema problema ele vai consistir em demonstrar qual a responsabilidade penal do psicopata homicida à luz do direito penal brasileiro. E eu procuro compreender o perfil do psicopata de acordo com a psiquiatria e fazer um estudo sobre a culpabilidade no direito penal, analisando a imputabilidade penal, a inimputabilidade e a semi-imputabilidade. E por fim, eu vou analisar a responsabilidade penal do psicopata homicida. O método de pesquisa que foi adotado foi o hipotético dedutivo e o tipo de pesquisa apresentado foi o bibliográfico. O marco teórico é a obra do Rogério Greco, o curso de Direito Penal, a parte geral. Independente da efetividade da prisão, principalmente para que possa dar uma resposta à sociedade, é necessário que seja imputado ao psicopata a sanção penal de prisão referente ao delito cometido por ele. Para um melhor entendimento acerca do tema, esse trabalho ele foi dividido em 5 capítulos, incluindo introdução e conclusão. No capítulo 2 tem um esclarecimento a respeito do que é a psicopatia. E posteriormente, no capítulo 3, eu vou analisar como tem sido o enquadramento do criminoso psicopata no ordenamento brasileiro. Aí, seguindo, eu vou tratar no capítulo 4 sobre a responsabilidade penal do psicopata homicida, além de apresentar em continuidade qual tem sido a resposta do Estado ante este desafio vou concluir que a pena restritiva de liberdade, seja ela prisão ou os hospitais de custódia, deve ser aplicado, uma vez que esses psicopatas eles têm consciência do que faz. Ressaltando que no ordenamento jurídico brasileiro não há normas específicas que regulamente e penalize os psicopatas homicidas. Sobre a psicopatia, o termo psicopata ele teve sua origem na Alemanha a partir da palavra psikopatis, que foi derivada da palavra grega psique, que significa mente, e pato, que significa sofrimento. A psicopatia ela é um transtorno que pode ser descrito em um senso de desprezo pela violação do direito dos outros. O nome técnico que é dado é o transtorno de personalidade antissocial, TPA, e esse transtorno antissocial ele trata de uma personalidade que ela é instável, em que os indivíduos eles não demonstram dor, sofrimento ou alegria em caráter empático. Os portadores eles utilizam a manipulação e o engano como ferramenta pela busca do ganho pessoal, simplesmente para poder satisfazer o prazer deles. São hoje realizados diversos estudos que buscam mostrar a existência da relação fisiológica do cérebro com a psicopatia. O cérebro dos psicopatas ele é diferente de um ponto de vista tanto anatômico quanto funcional. A diferença nas áreas do sistema límbico, esse sistema ele processa a cognição e o raciocínio, e na amígdala cortical, que é responsável por processar a atividade emocional. Esse transtorno ele é um modo de ser, ele é inerente aos indivíduos, porque não tem como ele mudar a maneira de ver, tanto quanto a maneira de sentir o mundo.
da imputabilidade, da semi-imputabilidade. Para que exista o crime, o fato ele deve apresentar 3 elementos: a tipicidade, a ilicitude e a culpabilidade. E aqui é importante a gente tratar sobre a culpabilidade do preso psicopata junto com a psicologia. O agente que comete um crime, para que ele seja considerado imputável, ele precisa ter consciência da sua ação ou omissão do seu ato. O agente ele é considerado inimputável por ser portador de doença mental, essa que vai lhe impedir o discernimento do que ele havia feito. Lá no Código Penal, no artigo 26, ele nos diz que é isento de pena o agente que, por doença mental ou desenvolvimento mental incompleto ou retardado, era, ao tempo da ação ou omissão, inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. O inimputável ele cumprirá, em lugar de pena privativa de liberdade, a medida de segurança, que é aplicado com internação, né? A medida de segurança ela encontra previsão no artigo 96 do Código Penal brasileiro. A semi-imputabilidade é quando tem a perda parcial da compreensão da conduta ilícita, que também é a perda da capacidade de ele autodeterminar ou discernimento sobre os atos ilícitos que é praticado. Nesse caso, tem a redução da imputabilidade. E dessa forma, a gente vai ter atenuação de pena conforme o artigo 26 no parágrafo único do Código Penal. Para ter o reconhecimento da inimputabilidade ou da semi-imputabilidade, é necessário uma rápida investigação de insanidade mental, que é um exame médico-legal que comprove isso. Sobre a responsabilidade penal do psicopata homicida. Não existe um consenso no campo do direito relacionado ao tema da psicopatia, por isso é necessário que seja feita uma correlação com a psiquiatria e a psicologia. O psicopata ele não se importa com a dor alheia, ele não faz nada movido a alucinações, muito pelo contrário, ele tem inteira consciência e tem também um total discernimento das suas atitudes, inclusive ele é capaz de premeditar os seus atos de modo tanto frio como calculista. A inimputabilidade do psicopata ela logo deve ser afastada, porque ele tem a plena capacidade de entendimento do que está fazendo. E por ser alguém que não esboça sofrimento ou sentimento por nada, muito menos por ninguém, há um debate entre os juristas que questionam qual a responsabilidade penal que deve recair sobre o homicida. A deficiência do Código Penal brasileiro sobre esse assunto está no fato de que é tratado de uma forma genérica, não enquadrando os agentes criminosos diagnosticados com a psicopatia em uma ou outra classificação. Aí, por esse motivo, o direito penal ele deve valer-se da compreensão e também considerar as particularidades de cada infrator para aplicação que seja mais adequada e também eficiente da reprimenda penal. Assim, o psicopata ele deve sim ser responsabilizado, como todo sujeito que comete crime, ele deve ser julgado e penalizado pelos atos inescrupulosos que vem a cometer. Diante dessas considerações expostas nesse trabalho que me possibilitou aprofundar e conhecer os comportamentos e características dos transtornos de personalidade do psicopata, viu-se a possibilidade de relacionar também a psicopatia com o direito penal como forma de mediar e aplicar as necessárias penalidades. A aplicação da medida de segurança e o tratamento, normalmente ele é dispensado pelo Estado ao paciente que é diagnosticado com essa psicopatia. O Estado ele tem utilizado apenas o silêncio e a generalização perante os psicopatas. Assim, o sistema prisional brasileiro ele se mostra ineficaz em relação aos indivíduos com transtornos psicóticos. Não tem disponível nenhum tratamento especial para esses criminosos psicopatas julgados como inimputável ou semi-imputáveis.
Logo, é necessário criar uma legislação específica para lidar com a questão de forma eficiente, objetivando a proteção social para o coletivo. Deixar um agente psicopata homicida solto é um risco para toda a população. Por isso, uma mudança no ordenamento jurídico ou a criação de uma lei específica que preveja a manutenção do psicopata após o cumprimento de pena a ele imposto em um estabelecimento adequado e sob o efetivo acompanhamento estatal de uma equipe multidisciplinar altamente qualificada é necessária para, assim, impossibilitar que os psicopatas não tenham espaço para delinquir. Dessa forma, eu concluo meu trabalho e agradeço a todos.